E aí meninas, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe pra vocês o tutorial dessa maquiagem, então espero que vocês gostem. Curtam o vídeo, comentem aí sugestões que vocês querem e não se esqueçam de se inscrever, viu? Ativem as notificações e bora pro vídeo. Oi meninas, vamos começar o vídeo de hoje usando o fixador Bruma Glow da Miss Lari. Eu já usei ele aqui no canal pra vocês. Eu tô gostando muito dele. Então, eu espirro ele sobre todo o meu rosto e deixo dar aquela secadinha. Após isso, eu venho com o delineador de sobrancelha para fazer a correção da minha sobrancelha. Eu misturo 2 tons daquela paletinha que vocês viram para dar o tom que eu gosto, porque a minha sobrancelha ela é muito ralinha, tem muito pouco fio. Então eu gosto bastante de misturar os 2 tons para chegar na cor que eu gosto. Então, a gente vai corrigindo a sobrancelha. E agora, tcharam! Sobrancelhas feitas. Vamos delimitá-las agora com essa paletinha de corretivos da Ruby Rose. Eu vou pegar o pincel, vou delimitar com o pincel. Então, eu aplico primeiro em cima e um pouquinho afastado da sobrancelha, bem coisa pouca. Para depois eu vir com a pontinha do pincel para dar aquela corrigida, para dar aquele efeito que a gente gosta da sobrancelha bem corrigida, bem marcadinha. Então, eu vou pintando, como vocês estão vendo. Tcharam! Fazendo graça, né, gente? Então, como eu disse no início, eu venho com a pontinha do pincel para ir dando aquela delimitada bem pertinho da sobrancelha, nas áreas que a gente fica com um pouco de medo. Então, eu vou bem com a pontinha para ir dando o formato da nossa sobrancelha. Ai, gente, desculpa o barulho de carro e de moto e de caminhão que passa. É porque onde eu moro é muito movimentado e eu ainda não tenho um horário certo de gravação. Então, eu fico um pouco escrava desses barulhos. Então, eu peço desculpa a vocês, mas eu vou dar uma melhoradinha depois. Sobrancelhas corrigidas, como num passe de mágica. Agora, vamos com o pincel sujo mesmo que a gente delimitou. Passar o corretivo sobre toda a pálpebra móvel, pra gente depois vir com a sombra por cima. Então, eu passo primeiro com o pincel esse corretivo e depois eu venho com a esponjinha úmida para esfumar. Tá precisando lavar um pouquinho? Tá, mas ainda dá pra gente usar, né? Então, eu vou dando batidinhas com a esponjinha nos lugares que a gente aplicou o corretivo para ir esfumando e se adequando na nossa pele. Então, é só dar batidinhas, não tem segredo, esponjinha úmida e dá tudo certo. E agora, tcharam! Com esta paletinha da Ruby Rose, vamos começar a nossa sombra. Eu vou estar utilizando com vocês o tomzinho de marrom, esse marronzinho claro, para estar marcando o nosso côncavo, esfumando, para ele ser a base da nossa maquiagem. Então, eu vou pegar o tomzinho de marrom, vou esfumar em todo o nosso côncavo, que ele vai ser a base para receber as outras cores. Então, também não tem segredo, gente, é só esfumar, que dá tudo certo. Agora, vamos para o outro olho. Do mesmo jeito que a gente aplicou no outro, a gente vai esfumar o tomzinho de marrom para ele vir receber todas as outras sombras por cima. Então, é só esfumar, não há segredo.
E aí, como é que eu tô? Agora vamos com esse tomzinho de lilás, passando por cima de todo esse côncavo, que a gente já tinha passado o marronzinho por cima, que é para chegar no tom que a gente quer. Então, eu passei primeiro o marronzinho claro, e agora eu vou vir com um tom de lilás também claro, para ir chegando no tom que a gente quer essa make de hoje. Então, é só aplicar da mesma forma, esfumando sempre. Não tem segredo, é só esfumar. Ai, gente, coloquem aí nos comentários também dúvidas que vocês tenham de maquiagem, que eu vou estar olhando e posso estar tirando também essas dúvidas de vocês. Me sigam lá no Instagram, @Rani_Sanji, que lá tem várias dicas legais de produtos, várias fotinhas bacanas, então estou esperando vocês lá. Agora com esse tomzinho de roxo que vocês viram, eu vou estar aplicando bem no finalzinho do olho. Eu gosto primeiro desse tom, desses tons mais escuros, eu pego com o pincel, aplico primeiro dando batidinhas e depois eu venho esfumando essa sombra que a gente aplicou. Então, primeiro a gente dá batidinhas e depois a gente vem esfumando toda essa sombra. Não tem segredo, é só aplicar e esfumar, aplicar e esfumar, aplicar e esfumar. Então, é uma maquiagem super fácil de vocês estarem fazendo, não tem complicação. Agora no outro olho, da mesma forma que a gente fez o primeiro, a gente primeiro aplica a sombra dando batidinhas e depois a gente vem esfumando todo esse tom mais escuro. Agora com o pincel limpo, eu vou estar esfumando toda essa sombra escura que a gente passou, para ela não ficar manchada, para ela ficar aquele degradê que a gente gosta, por conta dos outros tons que estão embaixo. Então, ele vai formar aquele degradê legal, como vocês estão vendo. Agora com essa paletinha da TG, gente, eu não sei se vocês encontram ainda essa paleta, porque eu já tenho ela já tem um tempinho. Então, eu não sei se hoje no mercado, nas farmácias, se vocês ainda acham essa paletinha, mas ela tem uns tons cintilantes, maravilhoso, super pigmentado. E eu gosto muito de usar essas sombras cintilantes, de aplicar com o dedo, porque eu acho que pigmenta mais do que com o pincel. Eu acho que ela fica bem melhor sendo aplicada com o dedo do que com o pincel. Agora, eu vou dar mais uma esfumadinha para esse lilás que a gente passou agora. Ele dá uma adequada junto com os outros tons, não ficar aquela marcação que hoje a gente não quer. Um olho marcado, hoje a gente quer um olho bem esfumadinho. Então, eu venho esfumando. Agora com essa outra paletinha da Ruby Rose, eu vou estar pegando um tomzinho de branco também cintilante, para dar aquele ponto de iluminação que a gente quer na maquiagem. Então, eu passo tanto em cima quanto embaixo, para dar aquele efeito de iluminação nessa maquiagem, para ela não ficar tão pesada assim. Então, eu gosto bastante de fazer isso, pegar um tom mais claro, branco na realidade, para poder... Nossa, gente, me perdoe essas motos, e de verdade, mas não tenho o que fazer, só se eu fechar a rua. Eu não posso fechar a rua, então a gente tem que aguentar por enquanto. Agora vamos para o delineado. Eu vou estar usando esse delineador da Queen. Gente, ele é um pouco complicado de ser usado, porque ele não vem com a ponta tão fininha
quanto alguns que a gente conhece no mercado. Então, ele é um pouquinho complicado de fazer, porque a ponta dele, como eu disse, não é tão fininha. E ele, quando a gente tira da embalagem, ele vem muito produto. Então, eu sempre dou aquela limpadinha na embalagem mesmo, antes de começar, para conseguir fazer esse tracinho fininho que vocês estão vendo. Então, eu primeiro faço esse tracinho fino, rente a raiz dos cílios, para depois ir dando formato no nosso delineado. Tanto pra gente, se a gente quiser deixar fininho mesmo, quanto se a gente quiser engrossar, a gente pode engrossar. E quanto se a gente... o tamanho que a gente quiser, a grossura que a gente quiser. Eu gosto muito de começar assim, bem fininho, para depois ir dando formato. E como vocês estão vendo, eu gosto sempre de fazer delineado. Quando é o delineado gatinho, eu sempre puxo o finalzinho do olho com o dedo para poder dar aquela esticadinha e ficar super fininho. Então, vocês vão ver. A gente vai só corrigindo mesmo o delineado para ele ficar bem na espessura que a gente quer. Então, o meu vai ficar nessa espessura fininho assim mesmo. Eu só vou corrigir depois no final, quando puxar o rabo do gatinho, para vocês verem como é que vai ficar. Porque eu não quero muito que o destaque seja o delineado, eu quero que o destaque seja mais a sombra do olho mesmo. Então, eu vou deixar ele super fininho. Como eu falei para vocês, eu coloco o dedo no final do olho para dar aquela puxadinha. E aí sim eu venho puxando o traço do rabo do gatinho. Eu puxo primeiro de baixo, para depois vir preenchendo esse rabinho. Então, eu faço primeiro a parte de baixo do traço e depois eu venho corrigindo com o delineador para ficar do jeitinho que a gente quer. É assim que vai ficar o nosso delineado. Como eu falei para vocês, eu não quero que seja o delineado a parte chamativa da nossa make, segundo o olho pronto, se achando, né, gente? Porque a gente se acha. Brincadeira, a gente não se acha. E agora vamos para a máscara de cílios. Hoje eu vou estar usando essa da Astra. Ela é de extra volume. Então, eu que não tenho muitos cílios, eu gosto de usar essas de extra volume, principalmente para maquiagem, quando é para sair. Quando é para o dia a dia, eu uso a máscara normal mesmo, mas quando é para sair uma make legal, eu gosto de estar usando essas de extra volumes, porque os meus cílios são muito pequenos. Então, eu gosto de fazer assim. Eu também não gosto de passar máscara de cílios nos cílios postiços. Eu vejo muitos tutoriais de maquiagem e eu vejo que as meninas passam a máscara de cílios em cima dos cílios postiços, porém eu não gosto. Eu vou estar usando esses cílios da Miss France, o número 8, e também a colinha da Miss France. Gente, essa cola, para quem não sabe ainda, não tem muita prática colando cílios, ela é maravilhosa, porque ela é uma cola branca, porém, quando a gente passa nos cílios, que ela vai secando, vai ficando boa da gente colar no olho, ela vai ficando azul. Então, é muito maravilhosa. Gosto muito. Pra me trocar essa colinha só por outra melhor, viu? Porque não é qualquer uma, não. Eu sou muito apaixonada nessa cola. Então, agora eu colo com a ajuda da pinça, colando o outro. Como vocês viram aí, quando os cílios estavam caindo, ó, ela fica azul. Agora também, gente, olha, essa cola é tão maravilhosa, meu Deus.
Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Mas ela é muito boa. Que ela é assim, ela fica azul, mostrando a cor. Porém, quando ela vai secando, ela vai ficando transparente, ou seja, ela fica da cor da make que você tá por baixo. Agora vamos para a pele. A pele eu vou estar usando essa base da Ruby Rose. Ela é a Natural Look. A minha cor é o chocolate 1. Então, eu aplico primeiro no rosto e depois eu venho com o pincel espalhando essa base que a gente passou. Então, agora eu vou espalhar com esse pincel de base também da Ruby Rose sobre todo o rosto, para depois vir com a esponjinha úmida esfumando toda essa base, todo esse produto que a gente passou. Então, é só espalhar e depois vir esfumando com a esponjinha. Ai, gente, eu amo muito esse pincel também. Pra tá espalhando a base, porque ele é muito preciso também, de certa forma. Então, agora eu vou esfumar ele com a esponjinha molhada. Eu umedeci ela com água primeiro, para poder tá esfumando, como vocês viram na hora que eu passei o corretivo. Então, não tem segredo, é só ir dando batidinhas para esfumar esse produto, se adequar direitinho na nossa pele e também cobrir esse corretivo que a gente passou em cima e entre as sobrancelhas. Então, é só ir dando batidinhas para poder se adequar no nosso tom de pele. Tarará. Batidinha, batidinha. Aí entre as sobrancelhas, como eu falei pra vocês, no pescoço também. Eu não sei se mostra, mas eu passo isso, eu passo no pescoço para não ter diferença de tom para tom, porque às vezes fica um pouco diferente, então a gente passa no pescoço também para ficar igual ao tom do rosto. Agora, com a mesma paletinha de corretivos que a gente usou nos olhos da Ruby Rose, eu vou estar passando nos pontos de iluminação que a gente quer, que são o triângulo invertido abaixo dos olhos nas olheiras, como vocês estão vendo, no nariz, acima do nariz, para dar aquela afinada, na testa, para iluminar, no arco do cupido também e no queixo. Então, eu vou vir com a mesma esponjinha, esfumando todo esse corretivo aplicado. Então, é só esfumar, dando batidinhas, que ele vai se adequar direitinho e vai ficar o nosso ponto iluminado que a gente quer. Então, é muito fácil. Não foi uma maquiagem hoje muito complicada, mas eu sei que vai ter pessoas que vai ter um pouco de complicação. Porém, é uma make fácil pra gente sair para um casamento, para uma festa, qualquer tipo de evento. Então, corretivo esfumado. Agora vamos para o pó. O pó, eu vou estar usando esse da Ruby Rose. O meu tom é o PC15. Eu vou estar espalhando sobre todo o rosto para dar uma cobertura, tanto na base quanto no corretivo aplicado, para tirar esse brilho e dar aquele efeitinho que a gente gosta. Então, é só aplicando pó, não tem segredo. Passo também no pescoço para dar aquela matificada na base que a gente passou, no restante do rosto. Não passo muito pó, porque senão craquela a maquiagem e a gente não quer que craquele. Agora vamos para o contorno. O contorno, como vocês viram também no vídeo anterior, eu vou estar utilizando esse pó da More,
O meu número, a minha cor é a número 6. Então, eu vou estar fazendo um contorno bem leve, só mesmo para dar aquele efeito mais fino no rosto. Então, eu vou passar fazendo essa careta, como vocês estão vendo, porque uma maquiagem sem careta não é uma maquiagem. Então, é só passar no meio da bochecha, na testa, abaixo do queixo, na papada para dar aquele efeito mais magro e também no nariz, para dar aquela afinada junto com o corretivo que a gente aplicou. Então, eu primeiro passo ao corretivo assim com o pincel dos dois lados e depois de ter aplicado, eu venho com o dedo esfumando todo esse corretivo que a gente passou. Eu acho que dá um efeito melhor esfumando com o dedo. Agora vamos para a parte de baixo do olho que a gente não tinha feito. Eu vou pegar o mesmo tomzinho de roxo escuro que a gente passou no olho em cima e vou estar passando até o meio do olho. Vou pegar o mesmo tomzinho de roxo com esse pincelzinho mais preciso e vou aplicar até a metade do olho embaixo. Depois eu vou vir com um tomzinho de lilás que a gente passou a sombra cintilante, completando o resto. Então agora com a sombra lilás, terminando a sombra de baixo, completando a outra e dando uma esfumadinha na outra sombra de roxo que a gente passou. Até encontrar aquele ponto de luz que a gente fez no início com o branco. Então agora eu pego o lilás e vou de encontro com o branquinho que a gente fez por cima no ponto de iluminação. Agora eu vou vir com esse lápis, tanto de olho quanto de sobrancelha, ele serve. Eu vou vir com a parte preta, passar na linha d'água embaixo, para dar aquele efeito melhor na maquiagem. Gente, desculpa, de verdade esses carros passando, não tem jeito mesmo. Agora eu vou vir com blush. Eu vou usar esse Duo da Fenza. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu gosto muito de misturar os dois tons para dar aquele efeito mais de saúde na pele. Então, eu misturo os dois tons para dar esse efeitozinho. Não gosto muito de usar um separado do outro, acho que fica meio chatinho. Então, eu misturo. E agora vamos para o iluminador. O iluminador eu vou usar o mesmo do outro vídeo, da Luisance, paletinha Strong Beam, não sei se é assim que se pronuncia, se não for me corrijam. Amo o iluminador, passo muito mesmo. Então eu vou passar no ossinho da bochecha, na ponta do nariz, no meio do nariz também, eu gosto, no arco do cupido e um pouquinho no queixo. E agora vamos para a parte final. Ah não, gente, ainda temos que dar aquela iluminada na sobrancelha. Então abaixo da sobrancelha a gente vai vir com lápis de iluminação, que é a outra metade do lápis da Luisance, que eu passei na marca, na linha d'água. E agora sim, vamos para o batom. O batom eu vou estar utilizando esse da Ruby Rose, ele é o número 56. Ele é um nudezinho. Então, eu vou estar usando ele porque eu já usei o olho colorido. Então, eu preferi colocar esse batom nude para dar um tom sobretom na maquiagem de hoje. Então, corrigindo os lábios, make pronta. E aí, o que vocês acharam da make de hoje?
Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês querem nos próximos vídeos do canal. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e de curtir o vídeo, viu? E eu vou estar esperando vocês lá no meu Instagram, @Rani_Sanji, pra gente conversar por lá, vocês me mandarem sugestões. Então, até o próximo vídeo.